análise de elementos finitos. Quando falamos de análise de elementos finitos, ou especificamente o termo elementos finitos, nós vamos dizer respeito a um conjunto de variáveis que vão ser, dentro do campo de estudo dessa análise, inseridas de forma pontual para a resolução de um problema de engenharia. Na verdade, o termo elementos finitos, embora pareça ser muito simplório, carrega dentro de si um significado muito importante quando diz respeito à forma que nós temos de resolver um determinado caso da nossa realidade para a engenharia por meio da construção de modelos simplificados que venham a tornar mais fácil a tratativa física, matemática, no sentido de resolver esse problema. Hoje nós vamos especificamente tocar no ponto da chamada modelagem. Na verdade, quando se fala em construção de modelos, eu estou dizendo respeito à construção de uma entidade que vai buscar representar um problema real de uma forma mais simples, de uma forma simplificada. Seja pela adoção de variáveis menores, em quantidade menor que a quantidade real, seja pela representação mais simples, matematicamente falando, de um fenômeno que vai ocorrer na natureza. Então, nós vamos falar aqui sobre o que é modelo, como é que eu construo um modelo, da mesma forma, como é que, hierarquicamente, eu defino a importância de um modelo em relação ao outro, para, na sequência, fazer uma introdução, por assim dizer, ou uma inserção nos problemas de engenharia, no caso de teoria das estruturas, para a comparação do que seja um modelo sólido e um modelo estrutural, fazendo essa comparação de maneira a encontrar ou a direcionar, ao menos encaminhar, uma solução a um determinado problema dessa natureza. E colocando também alguns exemplos que são importantes para a compreensão do que seja a construção de um modelo dentro da análise de elementos finitos. Bem, quando nós falamos em modelagem, ou em modelamento, ou mesmo em modelo, estamos, na verdade, nos referindo a uma situação em que nós temos um problema físico, um problema real, um problema que está associado a um fenômeno da natureza, e deste problema físico, em que existe uma situação real, realística, extraímos um modelo também físico que vai, dentro de certas condições de contorno, comportar aquele problema. Ou seja, vai carregar todas as variáveis que são importantes para a resolução daquele problema. Isso significa que eu estou convertendo a minha realidade concreta em um modelo abstrato, ou seja, eu estou retirando as variáveis que são mais importantes, salvando essas variáveis e removendo as variáveis que não são tão importantes na resolução desse problema. Nesse caso, o modelo físico passa a representar o meu problema físico, embora ainda seja abstrato, ou seja, ele não vai conter informações suficientes imediatas para a resolução matemática daquele problema. Ele vai conter informações que vão guiar para a construção dos chamados modelos matemáticos. Esses, sim, dotados de regras de representação que vão permitir, nesse ponto entra o elemento finito, que vão permitir a resolução daquele problema partindo do pressuposto de que o meu modelo abstrato é fiel e está baseado adequadamente no meu problema físico. No caso da engenharia, vamos entender que nem todas as variáveis são
perceptíveis ou são percebíveis. Isso significa que, às vezes, não é possível que todas as variáveis possam ser tratadas do ponto de vista matemático. É uma questão de projeto entender quais são as variáveis mais importantes para a construção do meu modelo abstrato. Com esse modelo abstrato devidamente construído, que eu posso partir para a definição do que seja o modelo mais importante, ou conjunto de regras mais importantes, que serão selecionadas para, a partir daí, eu trabalhar com o modelamento matemático. E é importante também colocar que todo modelo, seja qual for, vai buscar simplificar a minha realidade, ou seja, ele vai assumir hipóteses simplificadoras, no sentido de que nem todas as variáveis podem ser tratadas do ponto de vista matemático. Até porque, se eu resolver um problema, se eu buscar resolver um problema físico, utilizando ou fazendo uso de todas as variáveis envolvidas, além de que nem todas são de fácil obtenção, eu estarei lidando com um cenário que é, computacionalmente falando, impossível. Imagino que eu teria que ter uma carga computacional gigante para prever certas variáveis que muitas vezes não são de fácil coleta, ou, se são, não vão ter o peso adequado na resolução do problema, gastando-se tempo desnecessário para atingir o valor de uma variável que está sendo buscada, já se tendo uma precisão mínima obtida a partir de variáveis em menor quantidade. Ou seja, passa a ser uma questão de preciosismo, né? Buscar trabalhar com modelos tão complexos quando um modelo mais simples, de repente, consegue já fazer a previsão ou a estimativa do meu problema físico e, com isso, direcionar o projetista, direcionar o programa, o software, a planilha, a um resultado já considerado adequado. Bem, vamos entender, então, partindo do pressuposto de que o problema físico deve ser convertido para um modelo físico, vamos compreender, então, aqui que é necessário colocar algum exemplo para que você, aluno, possa entender como se dá a abstração da realidade para a construção de um modelo. Vamos ter uma ideia aqui, um exemplo, em que se deseja atravessar um rio e se precisa colocar, só se tem disponível um tronco para fazer a ponte que vai atravessar esse rio. Então, há vários modelos que podem ser utilizados para resolver esse problema. Tá? Um deles, né, que eu posso listar aqui, seria estimar a carga máxima a ser colocada, ou seja, qual a carga máxima que aquele tronco vai suportar para, com isso, eu consiga atravessar o rio. Dito isto, eu posso simplificar algumas hipóteses no sentido de não tornar aquele modelo muito complexo. Em outras palavras, eu não sou obrigado a descrever exatamente, perfeitamente, como é construído aquele, como é concebido aquele tronco. Ele é cilíndrico, ou se ele pode ser considerado uma superfície plana, se ele tem algum desgaste, eu também posso considerar ou não um eventual escorregamento que o tronco vai ter quando eu o posiciono na beira do rio. Eu não preciso considerar, por exemplo, se está chovendo, se não está chovendo, se faz sol. Tá? Esses são elementos que podem ser desprezados na construção desse meu primeiro modelo. Ou seja, eu posso partir de hipóteses simplificadoras que vão tender a, de forma redundante, simplificar esse modelo para que, a partir daí, eu consiga direcionar, encaminhar uma solução matemática razoável para resolver o meu problema, como atravessar esse rio
utilizando um tronco de árvore. Sendo assim, vamos entender que, uma vez que eu defini qual é o meu modelo abstrato que vai representar o meu problema físico, eu preciso agora encontrar um modelo matemático que possa ser utilizado para a resolução daquele problema. E, a partir daí, eu posso ter uma infinidade de problemas matemáticos, de modelos matemáticos, desculpem, do mais complexo ao mais simples. Quando se faz a modelagem de um problema físico, e uma vez tendo sido definido um modelo abstrato que vai representar a realidade, que vai traduzir o problema real para um modelo, é importante que nós empilhemos, que nós registremos todos os modelos matemáticos possíveis, do mais complexo ao mais simples, para que a partir daí possamos, no intuito de resolver esse problema, testar cada um desses modelos. Então, eu parto do modelo mais complexo, vejo se ele atende o resultado. Caso ele atenda e seja muito complexo, eu posso tornar o modelo mais simples, matematicamente falando, até que eu consiga obter as variáveis que eu estou buscando na resolução desse problema. Então, nesse caso, quando se fala em modelagem hierárquica, eu estou dizendo respeito a agrupar, aglutinar, empilhar todos os modelos matemáticos que foram levantados, do mais difícil, do mais complexo, prefiro usar esse termo, do mais complexo para o mais simples, empilhar todos esses modelos e testá-los no intuito de validar o modelo físico que foi assim concebido para representar o meu problema físico. Nesse caso, esses modelos matemáticos podem ser tanto modelos obtidos de simulação numérica, como modelos que simplesmente façam o uso de alguma equação matemática ou de algum princípio matemático considerado válido. Nesse caso, não é mandatório que eu vá simular, que eu vá fazer simulações. Eu posso resolver equações de uma forma tradicional, no sentido de validar esse problema físico que foi modelado de forma abstrata. Isso seria equivalente a eu tomar um modelo físico e associar diferentes equacionamentos, diferentes formas de resolver esse problema, a fim de atender minimamente a um critério de precisão que eu, como projetista, posso escolher na resolução desse problema em particular. Bem, em outras palavras, e sintetizando o que foi até aqui colocado, vamos entender que temos um problema físico, como está aqui no diagrama. A partir daqui, já tendo definido este modelo físico, vamos escolher um modelo matemático que é considerado adequado para a resolução desse problema. Então, partimos de um modelo matemático arbitrário, podemos ter vários modelos que podem ser escolhidos, selecionamos esse modelo matemático, podemos partir do modelo mais simples, é usualmente o que acontece, e, na sequência, analisamos os resultados desse modelo. Caso o modelo seja considerado simples demais, eu não tenha obtido uma resposta satisfatória, como eu falei, esses modelos são empilhados, o mais complexo em cima e o mais simples embaixo. Caso eu não obtenha resultados adequados, eu escolho o modelo imediatamente superior, refino a minha análise e, com isso, busco novas soluções, utilizando um modelo matemático de ordem superior. Uma vez que eu interprete os resultados e encontre uma solução que eu veja como sendo adequada, eu simplesmente interrompo o meu processamento. Mas eu vou testar modelos indefinidamente, caso eu não consiga obter soluções a partir das primeiras escolhas, até que eu esgote todas as minhas possibilidades de obtenção de resultados
utilizando os modelos físicos que estão disponíveis para mim. Caso eu não encontre uma solução, significa que o meu modelo físico não está adequado. Não estando o meu modelo físico adequado, eu preciso modificar esse modelo físico, atacando o problema novamente e definindo a partir de um novo modelo físico, um novo conjunto de modelos matemáticos. Lembrando, o do mais simples, mais embaixo, até o mais complexo, no topo dessa lista. E refaço todo o meu procedimento. Seleciono um modelo considerado simples, faço a interpretação dos resultados que esse modelo obteve e refino a análise, ou seja, posso eventualmente escolher modelos mais complexos a fim de obter os meus resultados, e isso ocorrendo sim de forma contínua, isso ocorrendo de forma realimentada, até que eu encontre um modelo matemático que seja considerado consistente com o modelo físico que foi escolhido, resolvendo o meu problema. Lembrando, caso eu não encontre um modelo matemático que seja considerado consistente, eu passo para a escolha de um novo modelo físico que vai levantar um novo conjunto de modelos matemáticos para que eu encontre a minha solução e assim por diante. Ou seja, é um processo recursivo, sempre buscando o melhor resultado. Quando falamos especificamente de problemas dentro da área de estruturas, vamos entender que precisamos ter em mente, falando em estruturas, que um problema físico dessa natureza, nesse campo de conhecimento, é talvez representado da melhor forma possível com o modelo quando trabalhamos com modelos tridimensionais. Até porque, ao lidar com estruturas, precisamos definir modelos que trabalhem com todos os eixos possíveis de observação. No caso da teoria das estruturas, nós, como seres humanos, né, nós só conseguimos visualizar, geometricamente falando, até 3 eixos, até 3 variáveis, x, y, z, enfim, se estivermos falando de coordenadas cartesianas. De forma que um modelo sólido é um modelo que, dentro da teoria das estruturas, é o que vai me dar a melhor representação possível do meu problema físico dentro da abstração de um modelo físico. Então, estamos traduzindo da melhor forma possível um problema para um modelo quando trabalhamos com modelos sólidos. A princípio, esses modelos sólidos não fazem nenhuma simplificação. Eles procuram traduzir da melhor forma possível, visualmente falando, utilizando os 3 eixos, da melhor forma possível um problema físico, uma característica, um dispositivo, uma peça, um elemento dentro da teoria das estruturas para um modelo abstrato. Então, o exemplo que nós estamos aqui, né, vamos entender que temos a torção de uma estrutura tridimensional, né, e buscamos resolver ou modelar o problema da torção para um modelo físico puro. Nesse caso, o modelo tridimensional, a figura mostra aqui, é o modelo que melhor representa esta situação. Claro, podemos fazer algumas simplificações? Podemos, saindo do modelo tridimensional. Poderíamos, por exemplo, ao analisar a torção dessa estrutura, fazer uma simplificação em termos de eixos, sair do eixo tridimensional e trabalhar no eixo bidimensional. Trabalhando no eixo bidimensional, podemos analisar tensões, planos de deformação, modelos axissimétricos, enfim. Deixamos uma variável e simplificamos o modelo, fazendo um estudo um pouco mais simplificado, até porque eu estou saindo de 3D, 3 dimensões, para 2 dimensões, mas ainda assim, mesmo com essas hipóteses simplificadoras, ainda assim, modelando, representando o meu sistema na forma de um modelo, representando o meu cenário real na forma de um modelo.
É fato, todavia, que o modelo sólido é o modelo que mais se aproxima da realidade, né? Não temos como fazer um modelo quadridimensional, nem faz sentido, porque a percepção de uma peça, por exemplo, de uma estrutura, é suficiente quando trabalhamos com modelos em 3 dimensões. Nesse caso, vamos avaliar aqui agora uma simplificação desse chamado modelo sólido. Vamos analisar que o modelo sólido é válido no sentido da descrição completa do meu problema físico. Todavia, nós temos a própria teoria das estruturas, nós temos uma série de princípios, de teorias, subteorias, de equações que conseguem reger matematicamente algumas, ou se não todas, as propriedades físicas dos elementos. Vamos entender, por exemplo, que a teoria das estruturas consegue comportar, de acordo com uma estrutura selecionada, consegue comportar qualquer elemento ou descrevendo suficientemente a partir de alguma teoria. Por exemplo, quando falamos de barras, podemos pensar em princípios de Euler-Bernoulli, de Timoshenko. Quando falamos de placas, podemos analisar o equacionamento de Kirchhoff-Love ou de Mindlin-Reissner, membranas, cascas, enfim. Sempre temos para cada estrutura um conjunto de equações que permitem a caracterização adequada daquele modelo. No caso, daquele modelo abstrato que está representando um problema abstrato. Um exemplo que é dado aqui, do mesmo exemplo anterior, do modelo sólido, vamos entender que caso aquela estrutura seja uma barra, é suficientemente válido para mim representar apenas o eixo dessa barra. É a variável mais importante, então posso desprezar a riqueza do modelo sólido e trabalhar somente com o modelo estrutural. Ao mesmo tempo, se nós tivermos ou pudermos pensar na barra como uma estrutura que seja dotada de infinitas placas ou de uma sequência de placas, podemos representar aquela mesma barra como uma série de placas em que o importante aqui é analisar a seção transversal dessa barra. Observe, eu não estou aqui lidando com modelos sólidos, modelos puramente sólidos. Posso até ter alguma estrutura bidimensional simplória, mas esses modelos são chamados estruturais, porque eles levam em consideração a representação simplificada do meu modelo sólido, fazendo uso de alguma regra ou de um conjunto de regras ou princípios que regem a estrutura. Por isso que o modelo é chamado modelo estrutural. No caso, quando falamos em modelo estrutural, sempre vamos simplificar alguma hipótese. Não há como. Você sai do modelo sólido e entra no modelo estrutural, de forma que algumas variáveis são preservadas e outras podem ser desprezadas. Como eu disse aqui há pouco, barras têm como variável mais importante o eixo em que elas estão assim dispostas. Então, somente a geometria do eixo é inserida. Quando trabalhamos com placas ou cascas, só nos é importante definir a superfície ou a área de seção transversal dessa placa, de forma que, uma vez que eu defina quais são as variáveis importantes, eu vou depois inserir outras variáveis para tornar o meu modelo rico. Essas variáveis que são inseridas após a construção do meu modelo estrutural básico são os chamados elementos finitos. Então, na verdade, quando eu falo em elementos finitos, estou dizendo respeito a variáveis ou condições, comportamentos matemáticos que são inseridos no meu modelo após a construção desse modelo estrutural mínimo. Então, nesse caso, se estamos, por exemplo, trabalhando com barras, temos minimamente o eixo em que essa barra está disposta. A partir daí, eu posso
inserir informações adicionais, por exemplo, inserir a área de seção transversal da barra, isoladamente, uma vez já tendo definido o modelo estrutural mínimo. Quando estamos, por exemplo, trabalhando com placas ou cascas, em que apenas tomamos a superfície ou a área de seção transversal, podemos adicionar um elemento, colocar um elemento adicional a este modelo simplificado estrutural, tornando-o mais rico. Nesse caso, eu poderia fazer a inserção da característica de uma variável que representasse a espessura dessa placa ou dessa casca, enfim. Isso significa que, uma vez que eu já defini o meu modelo estrutural, eu insiro de uma forma pontual, de uma forma finita, os elementos que eu quero para tornar mais rico o meu modelo estrutural. É aí que reside a chamada análise de elementos finitos. Criamos um modelo estrutural mínimo, ou, enfim, simplificado em relação ao modelo sólido, que por sua vez é uma representação exata do meu problema estrutural, e a partir daí fazemos a inserção manual de variáveis no sentido de tornar aquele modelo mais rico. Vamos entender assim que o processo pelo qual eu construo um modelo estrutural parte do pressuposto de que eu estou fazendo uma simplificação do meu modelo sólido, meu modelo real, realístico, o mais real possível, que é uma representação fiel do meu problema, e depois eu faço a inserção dos meus chamados elementos finitos, refinando a complexidade ou a precisão desse modelo estrutural. Quando falamos, por exemplo, de cascas ou placas, podemos entender que essas placas superpostas vão compor uma estrutura bidimensional. Nesse caso, e é um exemplo que nós vamos colocar aqui, placas ou cascas podem ser, em uma primeira análise, desprovidas da espessura. Para nós é mais importante considerar, né, a superfície delas. E, claro, em cima disso, analisar as variáveis que são relevantes no estudo dessas placas ou cascas. Quando trabalhamos com modelamento, modelagem por elementos finitos, e trabalhamos com essas placas ou cascas, vamos entender que é suficiente a representação de um modelo estrutural que descreva de forma mínima a superfície que está sendo trabalhada, e depois disso podemos trabalhar com um efeito um pouco mais elaborado, fazendo a inserção do elemento de espessura que foi desconsiderado quando eu construí o meu modelo estrutural de casca ou de placa dentro daquele meu modelo. Então, na verdade, eu insiro essas variáveis adicionais após levantados os meus modelos estruturais, que são ditos mínimos. O exemplo que nós damos aqui, né, vamos imaginar que nós temos uma seção transversal de uma viga do tipo caixão. Estão sendo dados aqui valores de caracterização geométrica dessa estrutura, né, uma viga de aço estrutural, que está sujeita a uma pressão, né, de 200 gigapascal, que tem um momento de inércia 541 milhões ou bilhões, né? Eu estou trabalhando com milímetro a quarta, bilhões, 666 milhões, 666 mil, e 0,7 milímetros a quarta, com um comprimento de 10 metros, em que temos algumas condições de contorno, né? Essa viga ela é biengastada e ela tem como característica de carregamento, uma carga uniformemente distribuída de 10 newton por milímetro. Essas são as características básicas mínimas do meu modelo estrutural. Então, a partir daqui que eu vou
com esta análise, fazer a inserção de elementos finitos, trazendo mais informações, carregando mais variáveis no meu modelo. Uma vez que eu tenha caracterizado esta viga com os valores que foram previamente colocados, eu posso, por exemplo, calcular os momentos fletores nas extremidades A e B da viga e no centro da estrutura, né? Então, simplesmente posso fazer uma consideração que o momento final, né, menos o momento inicial, é igual àquele ao quadrado sobre 12, né? São valores que eu já tenho no meu modelo estrutural, de maneira que eu fazendo o balanço de valores consigo determinar o modelo, o momento inicial e final, né? Melhor dizendo, né? Em uma extremidade e em outra daquela viga, daquela estrutura. Da mesma forma, com uma fórmula simples, né? Consigo, a partir de Q e de L, encontrar o momento fletor no centro da estrutura, também calculado aqui. Então, o que vocês podem observar? Eu tinha já variáveis importantes no meu modelo e, a partir delas, eu inseri novos valores, novas variáveis, novos elementos, que são os elementos finitos, a descrição completa do modelo. Em outras palavras, eu tornei o meu modelo mais sofisticado. Trabalhei com um modelo estrutural simples e fiz inserção de novas variáveis a partir das variáveis antigas do meu modelo. Então, a partir de informações como carga, dimensão, momento de inércia, enfim, eu consigo inserir nesse exemplo aqui informações sobre momentos fletores nas extremidades da viga e no centro dela. Então, são fórmulas que me permitiram fazer, realizar esse processo de sofisticação do meu modelo que foi selecionado. Posso, igualmente, calcular, a partir dos momentos, tensões de cisalhamento, tensões de deformação, né? Utilizando variáveis que já eram conhecidas, né? Então, eu posso ter aqui o momento de inércia, o momento fletor, né? Então, com isso, consigo determinar tensões adicionais ao meu modelo. Essas tensões não haviam sido fornecidas. São cálculos que são feitos para determinar esses elementos finitos que se somam, que se adicionam ao modelo previamente constituído, modelo previamente construído. Em outras palavras, os elementos finitos, a análise de elementos finitos parte de um modelo simples e, com equações, coloca novos valores, coloca novas variáveis dentro do conhecimento do que seja aquele modelo. Um outro exemplo que eu posso apresentar aqui seria este, no caso de analisar os esforços mecânicos nessa estrutura que é dada na figura. Na verdade, essa estrutura é um elo de alpinismo, para quem não conhece, né? Que vai fixar a corda, né? No caso, a corda aqui de segurança, ao corpo do alpinista, né? Há uma fita que vai segurar, sustentar o peso do alpinista. Podem ser levantados para a construção do meu modelo inicial os seguintes questionamentos. Qual a carga máxima que essa estrutura suporta? E de que dependem os esforços nessa estrutura? Então, a partir daqui, nos é dado somente uma figura, somente um desenho, e precisamos determinar qual seria o modelo estrutural adequado para depois, a partir daí, trabalhar com elementos finitos, inserir novas variáveis. Mas, a princípio, essa estrutura é a estrutura mínima e eu preciso equacioná-la segundo algum princípio da teoria das estruturas para criar o meu modelo estrutural. Vamos entender, então,
que este elo, né, é responsável, como eu já havia dito, pela fixação da corda, né? Ele tem como finalidade fazer com que o alpinista possa interagir com o sistema que ele está escalando, né? De forma que, uma vez que ele fique preso a esta estrutura, né, e trabalhe com ela, temos que considerar todas as variáveis envolvidas nessa interação do alpinista com a estrutura, a fim de construir esse modelo estrutural. Ou seja, passa a ser de conhecimento do projetista, uma necessidade, uma responsabilidade do projetista, ter esse conhecimento para a construção deste modelo estrutural mínimo. Lá depois, eu vou proceder à análise de elementos finitos, inserir novos elementos. O que nós podemos observar daqui para levantar esse modelo, né? Então, temos que analisar fisicamente essa estrutura, né? Nós temos aqui um elo que tem uma curva, duas curvas, na verdade, e essa estrutura, esse elo, uma vez que eu, como projetista, conheça, falei, é importantíssimo que eu conheça a estrutura e perceba quais são os valores, quais são as equações que eu posso associar a essa estrutura para a construção do meu modelo estrutural. Vamos analisar aqui que nessa estrutura eu teria que minimamente suportar a força-peso do alpinista, ou seja, ele vai ficar preso, né, a um elo, por exemplo, nas costas, ou podem ser dois, enfim, a gente vai ver depois como isso pode ser equacionado. Essa estrutura tem que suportar minimamente a força-peso. Se nós posicionarmos um elo com duas hastes presos, um elo, dois elos, um no lado superior e no lado inferior, posicionados, conectados a este elo, o principal, desta forma, com duas hastes, eu estou automaticamente dividindo a minha carga. Então, o meu peso passa a ser dividido por 2 em cada haste do meu elo adicional. Ou seja, eu tenho conhecimento de qual é a estrutura que está sendo analisada. E, com isso, eu consigo... esta estrutura, eu teria que minimamente suportar a força-peso do alpinista, ou seja, ele vai ficar preso, né, a um elo, por exemplo, nas costas, ou podem ser dois, enfim, a gente vai ver depois como isso pode ser equacionado. Essa estrutura tem que suportar minimamente a força-peso. Se nós posicionarmos um elo com duas hastes presos, um elo, dois elos, um no lado superior e no lado inferior, posicionados, conectados a este elo, o principal, desta forma, com duas hastes, eu estou automaticamente dividindo a minha carga. Então, o meu peso passa a ser dividido por 2 em cada haste do meu elo adicional. Ou seja, eu tenho conhecimento de qual é a estrutura que está sendo analisada. E, com isso, eu consigo estipular equações mínimas. Lembrem que eu falei, eu preciso de equações mínimas para descrever o modelo estrutural. Claro, se eu tiver não um, mas dois elos, automaticamente, sobre cada elo, ficará metade do peso, que, por sua vez, será dividido em duas partes, caso eu trabalhe com elos de duas hastes presas aqui ao elo principal. Em outras palavras, eu conheço o modelo, consigo equacionar o meu modelo a partir de um conjunto de princípios ou equações conhecidas, por mim conhecidas, né, e conhecidas de um modo geral, de maneira que eu consiga construir esse modelo estrutural. Ele é um modelo perfeito? Ele é um modelo máximo, mais bem descrito possível? Não. Ele não é um modelo realístico, ele é um modelo simplificado. Existem considerações aqui que eu não estou levando
a cabo, não estou levando em conta ao descrever esse modelo aqui. Eu não estou avaliando, por exemplo, qual seria esse ângulo de curvatura. Eu não estou avaliando, por exemplo, se essa força pode se posicionar em uma forma não linear em relação ao eixo inferior desse elo. Estou fazendo e assumindo hipóteses simplificadoras do meu modelo. Posso adicionar alguns elementos depois deste modelo como elemento finito? Posso fazê-lo, mas por hora o modelo estrutural já simplifica as minhas regras, já adota hipóteses simplificadoras que vão permitir que ele seja rapidamente desenvolvido. A partir daí, é claro, cabe a mim, como projetista, ir além e inserir pontualmente novas variáveis. Então, vamos imaginar que nós temos esse elo, né, que está conectado a dois outros elos externos, que, por sua vez, possuem cada um duas hastes, e com isso, se eu tenho uma força-peso que deve ser suportada pela estrutura, ela vai acabar aparecendo dividida por 2, metade do peso para cada haste desse elo. Se nós fizermos uma análise pormenorizada, podemos agora partir do pressuposto de que o modelo originalmente concebido passa a ser se torna passível de melhorias pela inserção dos chamados elementos finitos, né? Então, vamos considerar agora que nós temos um modelo com barras. Vamos entender que esse segmento inferior do meu elo de alpinismo é uma barra, e a partir daí podemos construir uma hipótese simplificadora tratando o elo como se fosse uma barra sujeita à ação de forças, no caso, metade da força-peso em cada lado, né? Metade da força-peso para cada haste dos elos que estão conectados a este elo principal. Então, observem agora que nós temos uma representação computacional da minha estrutura, né? O meu modelo estrutural agora passa a contar com uma nova ferramenta que vai permitir que eu desempenhe a análise pormenorizada do modelo estrutural original. Então, aqui, o que nós estamos fazendo nada mais é do que inserindo os chamados elementos finitos. Nós tínhamos o modelo estrutural básico, que tomava como prerrogativa o fato de que o eixo inferior, segmento inferior deste elo, era uma barra e estava sujeita à ação de forças contrárias, forças de extensão nas suas extremidades. Agora, nós podemos trabalhar com a ideia de que esta barra pode sofrer uma elongação, né? E aí existe uma questão de se calcular a tensão máxima que é suportada por cada extremidade dessa barra, que está, claro, conectada ao segmento vertical, se assim eu puder aproximar, tá? Então, a ideia aqui é bastante clara, é bastante simples, no sentido de entender que há uma conjunção do modelo estrutural básico, modelo estrutural mínimo, com esse modelo aperfeiçoado pela inserção de elementos finitos, considerando as variáveis que eu quero colocar como variáveis de referência. Claro, a partir daqui, nós podemos fazer quaisquer considerações, né? Podemos entender que é possível inserir quantas variáveis sejam necessárias para aperfeiçoar este modelo. Claro, eu posso também incrementar ainda mais o meu modelo, fazendo com que eu tenha, por exemplo, a ideia de um modelo sólido. Então, vamos entender aqui
que não há uma teoria estrutural sendo aplicada, e sim um modelo sólido prático e efetivo, que se aproxima da realidade, de maneira que eu posso agora representar a geometria do problema de uma forma muito mais realista. Tá? Então, não há aqui, nesse caso, nenhuma hipótese de teoria estrutural envolvida. Não há nenhuma hipótese simplificadora que vai transcrever o problema real, que era o elo do alpinismo, aquele elo de alpinismo, e a força que ele suporta, a carga que ele suporta lateralmente, não há nenhuma aproximação, não há nenhuma hipótese de simplificação. O que há aqui é a aplicação efetiva do modelo sólido, que é um modelo real, claro, a partir daqui, permitindo que eu possa inserir outras variáveis. Eu poderia, por exemplo, a partir daqui, entender que haja uma flexão desse segmento vertical do elo, né, à esquerda ou à direita. Eu poderia considerar que há uma tendência clara, né, de se fazer com que, uma vez que eu já determino minimamente um critério de segurança, claro, uma margem de segurança maior, a partir do modelo estrutural simples, eu posso fazer uso de um modelo mais sofisticado, e aí foi o que eu falei há pouco, a questão de se trabalhar com modelos matemáticos mais sofisticados, e, em última instância, volta-se ao modelo físico, faz-se um novo modelo físico, que é o que acontece aqui. Nós substituímos o modelo estrutural pelo modelo sólido, e com isso podemos, sem nenhuma hipótese simplificadora, levantar novos pontos de análise. Automaticamente vou construir, a partir desse novo modelo físico, que é um modelo sólido, construir uma série de possibilidades de modelamentos, de modelagens matemáticas, da mais simples, na base, até a mais complexa, no topo. E posso fazer testes procurando extrair variáveis no sentido de melhor caracterizar o meu problema. Claro que aqui, pelo fato de o modelo físico ser um modelo ótimo, um modelo sólido, praticamente não haverá grandes problemas no que diz respeito à obtenção de variáveis que vão caracterizar adequadamente aquele problema físico. Todavia, temos que entender que existe uma possibilidade grande de que eu trate aqui com simulações computacionais mais custosas. Pode acontecer de eu precisar desenvolver mais algum algoritmo, tornar todos os cálculos, todas as simulações, todo o aparato matemático, fica realmente mais complexa a análise, não menos eficiente. Tá? É uma ideia, aqui nesse caso, de se considerar que, por que se modificou o modelo físico? Porque provavelmente o modelo estrutural era simples demais, e realmente é, né? Se eu considero que, para efeito de carga, basta a consideração que eu tenho que suportar o peso à esquerda e o peso à direita, é algo controverso, porque eu posso ter outras forças envolvidas que vão tender a tornar todo o problema físico mais delicado. Afinal de contas, estamos falando de vidas humanas, né? Alguém que está praticando alpinismo, não se pode simplesmente tratar de um modelo estrutural simples. Claro, para efeito de segurança, com a margem de segurança altíssima, você pode considerar que o modelo estrutural, vocês podem considerar que o modelo estrutural é suficiente. Todavia, para uma maior precisão nos resultados, a precisão do modelo, é importante que nós possamos reavaliar, e não é proibido isso, possamos reavaliar a possibilidade de implementação, adoção de um novo modelo físico. Aqui, é claro, mais complexo que o modelo original escolhido, que era um modelo simples, estrutural, baseado apenas em forças à esquerda e à direita, força-peso, no máximo divididas por 2, na questão de se trabalhar com hastes de elos,
que se conectam, por sua vez, ao elo principal do alpinista. Bem, essas foram as colocações que foram dadas aqui. A ideia aqui foi trazer a justificativa do uso da modelagem para análise de elementos finitos, porque toda análise de elementos finitos parte do pressuposto de que existe um modelo. A partir daí que nós podemos desenvolver, aperfeiçoar, incrementar os nossos resultados de maneira assertiva e mantenedora de desempenho. Tá? Não vamos esquecer que aqui temos que estabelecer um compromisso entre carga computacional, esforço para cálculos e desempenho. Né? Nada muito simples, nada muito complexo. A ideia da modelagem na engenharia é exatamente esta. Bem, como em toda a apresentação, eu deixo um ensinamento, aqui palavras de Steve Jobs a respeito de tecnologia, né? Não deixa de ser um conselho de vida, em que Steve Jobs fala: seu tempo é limitado, não o perca vivendo a vida de outra pessoa. Em outras palavras, tenha foco nos seus objetivos, tenha foco nos seus resultados, tenha foco no seu esforço, deixe o esforço do outro de lado. Claro, se houver uma necessidade de unir forças, ótimo, mas gaste mais tempo aperfeiçoando o seu saber, aperfeiçoando o seu conhecimento, do que simplesmente vamos sempre caminhando juntos. Até mais.